Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, muito necessário, extremamente necessário para o povo de Deus, que se chama fé. Até mesmo dentro da igreja, a fé em Cristo e na palavra de Deus tem sido muitas vezes recebida de uma maneira, às vezes, não como deveria. Assim como lá fora nós temos tido muitas respostas, muitos caminhos, muitas direções para as mais diferentes situações, infelizmente na igreja também. Nós encontramos pessoas muitas vezes enfraquecidas, dizendo: será que eu creio? Será que é dessa maneira? Será que eu posso confiar? Será que Deus vai fazer? E hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho isso com vocês, de uma maneira que vocês entendam que fé é essa, que nós precisamos desenvolver na nossa vida, tomar posse disso e viver isso. Está em 1 João 5,4. Você pode abrir a Bíblia, por favor. 1 João 5,4. E eu vou até, inclusive, dizer para vocês, se vocês têm aí alguma folha, algum caderninho, uma agendinha para anotação, anote os versículos que eu vou citar aqui, para mais tarde, quem sabe, durante a semana, você meditar novamente nessa palavra através dos versículos bíblicos. 1 João 5,4 diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, nós estamos aqui, Senhor amado, com o nosso coração aberto para entender essa porção. Precisamos dessa porção. Pai, a fé que nos sustenta, a fé, Senhor amado, é que nos faz romper. E nós precisamos nessa noite, Pai, que essa porção caia em boa terra. Por isso nós te pedimos, Senhor da glória, que o Senhor esteja, Deus, trabalhando a nossa terra, para que a semente possa verdadeiramente germinar e dar seus frutos. No nome de Jesus Cristo que oramos, Pai. Amém? Muito bem. A palavra de Deus nos garante que nós só venceremos o mundo pela nossa fé. E essa fé de que somos nascidos de Deus. Então, veja, você carrega com você essa fé, essa convicção de que você é nascido de Deus. Às vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: eu não tenho fé. Minha fé, ora por mim porque eu não tenho fé. Em Romanos 12, eu vou falar alguns versículos, eu vou ler para vocês. Romanos 12, versículo 3, diz assim, olha: porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Logo, todos nós recebemos da parte de Deus uma porção de fé. Amém? Ok. Se é a cada um, todos nós temos uma porção de fé dada por Deus. E é por essa fé que o Espírito Santo nos convence para crer na obra redentora de Jesus Cristo na nossa vida. É por essa fé. Mas também, escute isso, mas também é por essa porção de fé que muitas vezes nós nos afastamos da obra redentora. Veja bem, fato é que liberamos esta fé, seja em alguém ou seja em algo. Quantos de nós, talvez, hoje não, eu espero crer que hoje todos nós que estamos aqui temos uma fé, ou temos pelo menos compreendido que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, por meio dele temos a redenção e a libertação, amém? Mas, com certeza, muitos de nós aqui
já tivemos nossa fé sendo liberada em coisas que nós descobrimos que não pertenciam a Deus. Por exemplo, quem aqui já não conheceu, ou de repente até já fez algo parecido com isso que eu vou falar agora, colocar um vaso de avenca na mesa da sala, porque isso traria prosperidade. Não precisa levantar a mão, não, mas eu sei que muitas pessoas já creram nisso. Crê, por exemplo, que se você colocar espada de São Jorge na entrada da sua casa, ou num vaso na sua casa, também ia te livrar de invejas ou mal-olhados. Pessoas que acreditam ou acreditaram um dia que colocar um galinho de arruda atrás da orelha ia fechar o corpo e não ia acontecer nenhum mal com aquela pessoa. Então, existem muitas crenças, muita fé sendo liberada de uma maneira totalmente desastrosa que nos afasta do Deus vivo. Então, veja que essa porção de fé, muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou incrédulo, eu sou ateu, eu não acredito em nada, mas a pessoa, ela crê em alguma coisa. Se você começar a manter ali uma conversa sobre isso, você vai ver que aquela pessoa, ela pode não crer no que você crê, como a palavra de Deus nos ensina, mas ela crê em alguma coisa ou algo. Porque essa porção de fé, ela é verdadeira dentro do ser humano. Então, nós entendemos que a nossa porção de fé, recebida por Deus, é real, mas ela deverá ser liberada em Deus e em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Você concorda com isso? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 Pedro 1:21, diz assim, por meio de Cristo, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha outra palavra que diz em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Jesus falando. E João 14:6, acredito que a maioria sabe, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a nossa fé precisa se concentrar em Deus e no Filho de Deus que nos salvou, que nos redimiu. Amém, gente? A Bíblia diz, sem fé, em Hebreus 11:6, é impossível, quem é que sabe? Agradar a Deus. Não tem como viver o cristianismo, queridos, sem termos fé na grande obra redentora realizada por meio de Jesus Cristo. Então, que nível de fé é essa que nós precisamos desenvolver? É a fé para a salvação. Você crê, querida igreja, você, meu irmão, minha irmã que me escuta, você crê que é salvo por Jesus Cristo? João 3,16, quem sabe fala comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por nós mesmos, jamais nos salvaríamos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A Bíblia diz em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você tem tomado posse desse milagre na sua vida, que você realmente está salvo, querido e querida? Se o Senhor te chamar hoje para a eternidade com Ele, você tem certeza que o seu lugar está preparado com Ele? Nós vamos ver agora, a partir de agora, 4 características ou 4 comportamentos nossos que vão nos demonstrar se realmente essa fé é real em nós. Então, a primeira característica de uma pessoa que crê na fé salvadora, primeira característica, a fé que te salva vai movimentar o seu interior. Você saberá
que o hoje pertence ao Senhor, o amanhã pertence ao Senhor, e, portanto, a sua fé será uma fé descansada. Se você crê para a salvação, a sua fé é descansada. A esperança sempre estará presente nas suas ações e nas suas reações. Você terá convicção de que você nunca mais estará sozinho, estará sozinha, mesmo diante da tristeza da morte, você se sentirá seguro. Haverá paz, haverá alegria sobrenatural na sua vida, mesmo quando você estiver no meio da tempestade. Quem já provou disso, querido e querida? Você está no meio de uma tempestade, uma situação difícil, você não vê saída, mas você continua sentindo paz e alegria. Quem já provou disso? Porque você crê na fé que te salvou. A palavra de Deus diz assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nós sempre vamos perceber a luz de Cristo no nosso caminho. Isso é fé que nos salva. Amém? Como é gostoso isso, não é, gente? Como é gostoso você saber que você tem alguém que já foi na sua frente, que já fez por você, que já conquistou por você, que já perdoou por você, que já pagou por você. E você então descansa nele a sua vida. Como é gostoso. A segunda característica de uma pessoa que tem a fé salvadora. A fé que salva te leva a fazer as obras de Deus. Em João 6, 28, 29 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, quando creio na salvação, eu estou no nível apropriado para fazer a obra de Deus. Não tem como eu e você fazermos a obra de Deus, apresentarmos as boas novas às pessoas, se nem eu creio. Quando eu creio nisso, eu estarei preparado para fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, porque eu vou estar crendo na obra que Deus fez em mim primeiro. Amém, gente? Então, a obra de Deus estará liberada para você fazer. Nada vai te prender. Você não vai ficar preso a qualquer outro sentimento, mas você vai entender que você, uma vez salvo, uma vez salva, o caminho está preparado para você apresentar esse teu Senhor a qualquer pessoa no seu caminho, amém? Quando nós nos distanciamos dessa verdade, nós corremos o risco de fazer coisas para o Senhor que o Senhor não pediu. Nós vamos acabar seguindo a nossa razão e não a vontade de Deus. Faz tempo que eu não ouço, mas já ouvi algumas vezes pessoas falando sobre a questão daquela, é uma história, claro, da pessoa que vai conversar com Deus e ela fala assim: Senhor, eu quero muito fazer a obra de Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor fala assim: filha, eu quero um bolo de frutas. Aí ela olha para o Senhor e fala assim: bolo de frutas? Mas eu sei fazer algo muito melhor, muito mais sofisticado, com ingredientes requintados. Eu vou fazer um muito melhor para o Senhor. E aí, então, ela vai e faz um bolo extraordinário, com coisas requintadas, com iguarias deliciosas, e ela coloca naquele bolo, e ela chega para o Senhor e fala: olha aqui, Senhor, o que eu fiz. E aí, então, o Senhor fala: ah, minha filha, muito bom, mas eu continuo querendo o bolo de frutas. Nós corremos o risco, muitas vezes, quando nós temos dúvida da nossa relação com Deus e salvação que Ele nos ofereceu, de fazer coisas para Deus que Deus não pediu para nós. Então, se eu creio
que Ele me comprou com o preço de sangue e me salvou, logo eu devo crer que Ele é o meu dono. E que as obras que eu faço para Ele, eu não faço do meu jeito, eu faço do jeito dEle. É o Senhor quem decide o que Ele quer de mim, não sou eu que decido o que quero de Deus. Você entende isso? Amém ou não? Terceira característica, fé para a salvação me leva a ter fé para me relacionar com Deus sem duvidar. Tiago 1, 5 e 6 fala assim, ó: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, Ele não vai criticar você, não vai censurar você, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Queridos, o contrário da fé que nós precisamos é a dúvida. Se eu creio sempre, amém? Eu não devo alimentar pensamentos e sentimentos que me dêem imagens para duas saídas, porque uma delas estará me enganando. Ao orarmos, a nossa fé deve ser baseada, primeiro, no que diz a palavra de Deus. Se a palavra de Deus te dá respaldo, creia, ore e reivindique a promessa e a palavra e o poder da palavra sobre a sua vida e sobre a sua causa. A sua escolha deve ser sempre sim ou não. Nunca ore deixando a sua oração entrar no campo da dúvida. Vocês querem ver um exemplo? Às vezes uma pessoa quer, por exemplo, vender uma casa. Aí ela vai falar assim, Senhor, ela quer vender a casa, mas ela chega na oração e ela fala, Senhor, se o Senhor quiser, se for da sua vontade, vende a casa, Senhor, arruma um comprador para a minha casa. Gente, ela mesma está oferecendo a Deus algo que põe em dúvida o que Deus pode fazer por ela. Aí você vai falar assim, mas Marlene, tem a soberania de Deus. Então, está certo orar desse jeito? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Queridos, queridas, quando você for falar algo com Deus, fale aquilo que você quer. Aí você vai falar, Senhor, se o Senhor se agrada do que eu quero, testifica no meu coração. Se não, o Senhor vai trabalhar de outra maneira. Mas o que eu quero é isso. E o Senhor vai colocar no seu coração aquilo que Ele quer. Porque você está se dispondo a Ele. Quando a Bíblia diz que o sonhar é nosso. O realizar é de Deus. Então você pode sonhar. Não é pecado você sonhar. A escolha é nossa. Mas o realizar vai ser de Deus. Então não tem perigo você colocar nas mãos de Deus algo que você queira fazer. Não é pecado. Desde que você esteja disponível a deixar Deus fazer o que Ele precisa que seja feito. Amém, queridos? Muitas vezes nós não recebemos porque nós ficamos rodeando. Nós não falamos o que verdadeiramente queremos para Deus. Eu, pessoalmente, quando eu quero fazer algo, e eu falo para Deus assim, Senhor, posso dar minha opinião? Vou dar minha opinião. Agora o Senhor faz do seu jeito. Não é pecado, queridos. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor de intimidade. Um relacionamento gostoso. Você fala o que você precisa falar com o seu pai, mas você se submete à vontade dele. Senhor, posso? Posso continuar orando assim? O Senhor quer mudar a minha oração? O Senhor não quer que eu venda a casa, Senhor? Então, coloca no meu coração o que o Senhor quer que eu faça. Relacionamento, intimidade. Então, se você tem uma fé que te sustenta como uma pessoa salva, uma pessoa perdoada, uma pessoa liberada,
você pode ter certeza que você não tem medo nem reservas para falar com o seu Deus, e muito menos para ouvir o que Ele tem para dizer para você e obedecer. Crê nisso? Amém. Um dos grandes desafios que nós enfrentamos ao exercitarmos a nossa fé é crer que o que eu estou plantando hoje, o que eu estou desenvolvendo com Deus hoje, me fortalece para eu viver o próximo dia. O contrário também é verdadeiro. Se nós ficamos ali sempre naquela expectativa de que tudo venha pronto para nós, que nós nem temos que ficar falando com Deus, Deus já sabe tudo, ou então coisas dessa natureza, é porque a nossa fé para a salvação está em baixa. Precisamos aprender a desenvolver a nossa fé. A quarta característica, a fé que me salva me leva a crer na fé que vence todas as dificuldades. Em Mateus 17:20 fala assim, se tiverdes fé como a um grão de mostarda. Tem pessoas que vai ler, não sei aonde que tira essa tradução, fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é do tamanho. É como a um grão de mostarda. Ou seja, se você tiver fé da mesma natureza da semente de mostarda, que dentro da espécie dela, ela é a menor das sementes, mas quando ela cresce, germina, ela se torna uma árvore grande, ao ponto de vir passarinhos fazer ninho nela. Então, nós temos que buscar essa fé que vai crescendo, essa fé que vai desenvolvendo, essa fé que vai chegando num nível que você realmente não cai. Você realmente está sustentado. E aí, então, a palavra de Deus diz que nós vamos poder ver todas as nossas dificuldades que estamos enfrentando sendo vencidas com essa fé. Porque nós vamos conseguir entender a direção de Deus, o mover de Deus, como Deus estará agindo no seu desafio. Às vezes nós queremos ver o mover de Deus tão imediatamente, nós queremos orar e já ver a nossa vitória sobre aquilo que nós estamos falando. Então lembre-se, exerça a sua fé e deixa Deus trabalhar, deixa Deus se movimentar. No momento certo, Ele vai te chamar. E Ele vai te mostrar o resultado da sua fé. Amém? E eu gostaria, de falar com você gostaria de encerrar essa palavra apresentando para você um exercício prático. O pastor Emerson falou no domingo passado e falou hoje também sobre o Salmo 42. E eu já tinha colocado esse salmo aqui. Gente, eu vou pedir para você abrir. Abre Salmo 42. Nós vamos meditar para levar você e eu a um exercício prático da nossa fé. Para nós desenvolvermos a nossa fé. Uma fé que não vacila. Uma fé que o tempo todo está sendo regada, está crescendo e desenvolvendo. Nós vamos ler. Salmo 42. Olha o que diz aí, versículo 1, diz assim, se o teclado quiser vir, pode vir. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Vamos lá para o 5, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmista, com certeza, ele está enfrentando muitas dificuldades aqui. E a sua fé está em zona de risco. Ele está correndo risco na fé dele. A fé dele está correndo risco por estar se enfraquecendo diante da luta. E aí, então, ele percebe. E ele faz algo interessante aqui. Primeiro, ele reconhece que ele anseia. Ele fala, a minha alma como a corça suspira e anseia por ti, meu Deus. Você sabe por quê que esse salmista, ele compara o anseio dele por Deus como a corça? A corça é um mamífero da família dos cervídeos. E a corça, ela precisa constantemente da água para se banhar. Quando ela passa muito tempo sem se banhar, ela solta um odor tão forte que os predadores percebem de longe e vêm para atacá-la. Então, a corça, ela anseia por água. Ela tem uma sensibilidade para saber onde tem água, porque ela precisa constantemente se banhar nas águas. Ela fica só com o focinho, o narizinho para fora, porque ela precisa se livrar daquele odor, para se livrar dos predadores. E esse salmista, ele fala assim como a corça, eu anseio por Deus. Eu preciso desse Deus, para que os inimigos não me alcancem, para que os inimigos não tenham vitória sobre mim, porque olha o que diz aqui o versículo 3, olha o que está acontecendo com ele. Os inimigos estão chegando para ele, estão zombando dele, estão falando, onde está o seu Deus? E ele diz aqui que ele chora dia e noite. Ele fica angustiado e chora dia e noite, porque os inimigos estão tirando ele desse lugar de descanso. Então, a primeira coisa, queridos, é reconhecer que nós precisamos de Deus, nós precisamos desse Deus, nós precisamos verdadeiramente ansiar por Ele dia e noite, desejarmos a sua presença. Caso contrário, a nossa fé também corre risco de tornar-se pequena e nós nos tornarmos vulneráveis aos ataques de Satanás, muitas vezes usando vidas que amamos perto de nós. Satanás, ele não brinca de tentar nos destruir. E ele pega as pessoas que nós amamos. O segundo exercício que esse salmista faz aqui, exercício prático, é reconhecer, é fazer uma análise de você mesmo. O que realmente você está sentindo, meu irmão, minha irmã? É uma fé inabalável? Você está pleno nesse Senhor? Ou você está sentindo que você está estremecida? Ou você está sentindo que a sua alma está angustiada? Você precisa reconhecer. Diante das dificuldades, é certo que nós vamos nos fragilizar. E o terceiro exercício que nós precisamos fazer é exemplo desse salmista. Ele faz uma coisa tremenda e nós não podemos deixar de aprender com ele. Ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está desanimado? Mas você está percebendo? Ele está falando com ele. Ele está falando com a essência dele. Ele está olhando para dentro dele. E ele está falando, por que você está abatida? Por que você está desanimada? Ó minha alma, ó minha essência. Você se esqueceu de quem você é? Você se esqueceu quem foi que foi na sua frente para fazer todo o trabalho, pagar toda a sua dívida, para limpar o caminho e conquistar por você? Por que você está
Por que você está perturbada dentro de mim? Ele fala. Por que você está agitado? Por que você não consegue acreditar? Aí ele fala assim: espere em Deus. Ele está falando com ele mesmo: alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu ainda vou ver a face de Deus. Amém, queridos? Amém? Nós aprendemos com esse salmista, nós aprendemos a olhar para dentro da gente e ter coragem de ordenar para você, para a sua incredulidade, para a sua angústia, para a sua aflição, para o seu desânimo, para a sua agitação. Por que você está assim? Espere em Deus, porque ainda algo vai acontecer. Porque Ele não me salvou para me deixar jogado em algum lugar. Tenha fé em Deus, queridos. Tenha fé na obra do amor que Deus já derramou sobre você. Espera pela manifestação de Deus.